poderosamente bom dia, boa tarde, ou como preferir, boa noite. Que a doce e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja no meu e seja no seu e da vossa família corações. Porque, amados e queridos de Deus, há uma verdade a ser dita, há um caminho a ser revelado, assim uma luz a ser iluminada e clareada, e sim, assim uma luz para ser esplendida em nossas vidas. Porque, amados e queridos de Deus, resplandecer em Deus e a resplandecência da luz de Deus é que faz a nossa vida ser mais feliz, mais forte e mais sim clara, mais de uma maneira que nós podemos olhar melhor, saber melhor para onde estamos indo, o que nós estamos fazendo. Tanta gente gosta de dizer, né, eu sei o que eu estou fazendo, mas será que sabe mesmo? Será que você sabe as consequências do ato que você está fazendo? Lá em Provérbios capítulo 20, diz que não é bom agir sem refletir e que ser precipitado é pecado. A Bíblia diz isso. Por isso é interessante, importante nós, antes de fazer qualquer coisa, nós refletirmos se isso vai agradar a Deus, quais serão os resultados desse ato, se essa atitude vai fazer bem a nós, ao nosso semelhante, e se isso não vai desonrar os princípios da palavra de Deus. Então eu peço que você fique mais uns momentinhos comigo, por causa que essa hora, às 11 horas da manhã, é importante neste momento desta live. Porque esta live, como vocês muito bem sabem, é vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Trindade, é vida nele, vida nova nele. E para isso mesmo nós vamos orar agora, consagrando nosso dia, nossas vidas e pedindo para Deus falar conosco. Ore comigo nesse breve momento, no nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, muito obrigado por tuas bênçãos, por tua graça e por mais esse dia de vida que se inicia. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos teus filhos que escutam a minha voz através desse aparelho transmissor. Amado e querido Deus, abençoa cada um dos internautas aqui presentes e ainda que irão entrar ao decorrer dos dias. Ah, Senhor dos Exércitos, que a tua bênção venha de encontro a cada coração, a cada alma, e que o Senhor venha falar conosco esta manhã. O Divino Espírito Santo venha nos envolver em tua paz, em tua glória, em tua luz. Senhor, pedimos de coração, Pai. Pedimos, Pai, que toda distração se vá e que o Senhor venha, Pai, ter seu lugar reservado, seu lugar junto do nosso coração, Pai. Prepara-nos para ouvir a tua palavra e nos dá compreensão, entendimento e revelação. No nome de Jesus Cristo. Amém. O próprio Davi disse: enquanto eu meditava nessas coisas, um fogo se acendeu no meu coração. E ele mesmo no Salmo 29 diz que a palavra do Senhor despede labaredas de fogo. Só que alguém pode ficar temeroso, mas que fogo é esse que a palavra de Deus desenvolve, e separa e despede? É um fogo para queimar o mal de nossas vidas. Todas as energias negativas, a malignidade das trevas, sentimentos errados, mágoas e sentimentos. A palavra de Deus, ela queima tudo isso em nossas vidas. Porque, por acaso, não é nosso Deus fogo consumidor? Ele sim, é um fogo que consome. Um fogo que consome o medo, que consome as mágoas, os ressentimentos, as maldades e faz as pessoas melhores na sociedade. É Deus que faz um homem ser um verdadeiro homem. É Deus que faz uma mulher ser verdadeiramente uma mulher e uma mulher de Deus. Eis a grande questão. É interessante que sempre se dedica às mulheres, Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede ao subis, não é mesmo? Mas eu estava lendo lá em Provérbios 20:13 também diz: homem fiel, quem o achará? E o homem fiel é aquele que é acumulado de bênçãos, porque a Bíblia diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos. E ainda diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dano nenhum. Queridos, hoje uma pessoa, uma mulher virtuosa, um homem fiel é tão difícil nessa sociedade. E a virtude e a fidelidade se encontram em Deus. Deus é aquele que tem a concentração de tais virtudes. E Ele dá para aqueles que o conhecem. Porque quando conhecemos a Deus, conseguimos ter dele alguns atributos seus. Conseguimos extrair do nosso mestre lições preciosas para a nossa vida. E assim podemos moldar nosso caráter, esculpir nossa imagem e sim, dar um molde à nossa estrutura. Porque, queridos, a estrutura que eu vos falo é a espiritual, é a mental, é a emocional. Porque se nós estamos bem com nós mesmos e com Deus, estaremos de bem também com as outras pessoas na sociedade. Mas é necessário, primeiramente, estar de bem
com Deus, com nós e assim com o próximo. Porque nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, alma, força e coração. E amar o próximo como a nós mesmos. Por isso Jesus disse que nós deveríamos sim tratar os outros e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber para nós mesmos. Agora, meus amados e queridos judeus, eu gostaria de ler com os senhores Hebreus capítulo 3. Você não precisa abrir, você já está me ouvindo, mas depois, se você quisendo acompanhar, meditar, quando eu escuto um pregador levando uma mensagem, eu escuto primeiramente, se eu não estou com a minha Bíblia, mas depois de casa eu vou atrás daqueles versículos lá para mim ler um pouco mais, entender um pouco mais. Eu já vi até irmãos se estranhando, mas missionário Samuel, depois do culto tu tá lendo mais ainda a Bíblia? Mas é claro, eu quero mais alimento ainda. É isso, amados. Nunca é o bastante. Nunca a necessidade foi tão suprida que não possa ter mais ainda daquilo que já foi suprido. Não há falta que não possa ter mais falta e suprimento que não possa ter mais suprimento. Ou, como o mundo diz, não há nada tão bom que não possa melhorar ou tão ruim que não possa piorar. Mas com Deus é diferente. O ruim fica bom e o bom fica melhor. É assim, amados. Agora, eu quero ler com os senhores Hebreus 3. Olha só. Pelo que, irmãos santos, participais da vocação celestial e considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nossa, já começou muito bem. Queridos e amados de Deus, aqui, provavelmente o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, mas ele diz, considerai a Jesus Cristo. Interessante, não é mesmo? Tantas pessoas têm falta de consideração umas pelas outras. E aqui ainda há uma concentração de consideração da nossa parte para com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ter consideração em nossas vidas. Ele deve ser considerado nosso rei, nosso apóstolo, nosso sumo sacerdote, aquele que nos guia, nos encoraja, nos fortifica e aquele que é o nosso guia todos os instantes. Ele tem que ser o alvo de nossas vidas, o mestre e o amigo de todos os momentos. Tem tanta gente que faz de alguma mulher, um homem, seu melhor amigo e conversa com ele todos os dias. Consegue falar 1, 2, 3 horas até com a pessoa. Mas e com Jesus? Consegue? Quem será que é o melhor amigo dela? Jesus ou essa pessoa? Na verdade, amados, sempre, e olha só, até nós, eu posso ser amigo de uma pessoa e a pessoa não ser minha amiga. Jesus é amigo de todos, de toda a humanidade. Mas nem todos são amigos de Jesus. É triste. Mas Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Em João 15:14 ele disse isso. E quando nós nos dispomos a obedecer às palavras de Deus, Deus vem morar dentro de nós. É isso que é nascer de novo. A pessoa que nasce de novo, ela tem Deus dentro dela e ela está em Deus. A Bíblia diz lá em João 14, 21 e 23, aquele que me ama obedece às minhas palavras, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí Judas Tadeu, não Iscariote, Judas Tadeu, ele pergunta, mas Senhor, como assim tu vai te manifestar a nós e não ao mundo? Porque ele estava dizendo, Senhor, nós porque eu te amo e obedeço teus mandamentos, mas tu não vai manifestar a mim? Tu não vai aparecer para o mundo? Não vai se mostrar na vida das pessoas do mundo? Aí Jesus repete, mas com outras palavras, aquele que me ama guarda as minhas palavras e eu e meu Pai também o amaremos e faremos nele morada. Mais do que se manifestar na sua vida, ele vai habitar dentro de você. Jesus, ele não quer fazer uma visita a você, ele quer morar dentro de você. O seu espírito é uma moradia, o seu espírito é uma moradia e ele abriga outro espírito. Sempre assim. Agora, vocês nem precisam que eu fale, né? Há 3 tipos de espíritos no mundo, amados. Atuando no mundo, há 3 tipos de espírito. O Espírito de Deus, os espíritos dos homens e os espíritos dos anjos, tanto anjos de Deus como anjos do mal. São esses 3 principais tipos de espíritos que atuam no mundo. E, amados, quem quer habitar, eu já tenho um espírito, mas esse espírito pode compartilhar moradia com outro. E eis a questão, nós temos que, é obrigação de cada cristão se encher do Espírito Santo, ter a sua casa
como morador o Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Cada crente, quando aceita o Senhor Jesus e é batizado nas águas, tem o Espírito Santo. Ele foi regenerado, porque lá em Tito 3,5 diz que ele nos salvou pela lavagem, regeneração do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ser salva sem a regeneração da lavagem do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo em Romanos 8,9 diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso, cada um de nós que recebemos Jesus no nosso coração, temos o Espírito Santo, mas só tê-lo não é o bastante. Nós temos que nos encher dele. A casa inteira, os quartos, os cômodos, a sala, a cozinha, tudo que... Claro, não tem isso dentro de nós, mas é uma comparação. Toda a casa tem que estar preenchida com o Espírito Santo. Tem como toda a sua casa estar cheia da sua família. Como assim? No seu quarto tem um familiar, no outro tem outro familiar, na cozinha tem um familiar, na sala tem um familiar. Toda a casa está cheia de familiares. E a minha casa espiritual, a minha vida também pode ser cheia do Espírito Santo. E como assim? O que tem dentro de nós? Sentimentos, vontades, pensamentos, e tudo isso, todos esses cômodos do nosso espírito, da nossa alma, podem ser preenchidos pelo Espírito de Deus. Aí os seus pensamentos vão estar cheios do Espírito Santo, seus sentimentos vão estar cheios do Espírito Santo, suas vontades vão ser cheias do Espírito Santo, tudo na sua vida vai ser cheia do Espírito Santo. Não pare de orar, não pare de buscar, até cada fibra do seu ser cheia do Espírito Santo. Porque, queridos, a resposta para a humanidade caída, para a sociedade frustrada, é o Espírito de Deus. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele é semelhante a mim, e ele faz as mesmas obras que eu faço. E ele há de receber do que é meu, e vos há de anunciar, porque ele me glorificará, e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E do juízo, aí eu não me lembro, eu tenho que ver João 16, a gente tem que admitir nossas falhas. João 16 diz essa palavra, é João 16, 13 que eu me lembro, amados. João 16, 13, o Senhor Jesus fala essas palavras lindas e maravilhosas de edificação da nossa fé. Ele diz: mas quando vier, na verdade um pouco antes, quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciar o que há de vir. O que há de vir na sua vida, o Espírito Santo pode te mostrar. E ele tem mostrado sobre o mundo que o que está para vir ao mundo não é nada bom. Coisas têm mudado, tempos têm sido alterados, e estações espirituais estão sendo, meus queridos, transitadas. Há uma mudança espiritual. Pessoas que têm orado e têm se dedicado ao Espírito Santo têm sentido um ambiente pesado. O ambiente, a atmosfera, o ar espiritual está de expectativa por algo que está para acontecer nos 4 cantos da terra. Tanto para bem quanto os salvos, tanto para mal quanto os não salvos. Uma dessas coisas com certeza é o arrebatamento, mas que está para acontecer a qualquer momento. Mas há também coisas que estão para sobreviver ao mundo. Há coisas também ruins que podem acontecer com essa terra. Queridos, o Senhor Jesus disse que haveria sinais no céu e na terra, perplexidade e pavor pelas coisas que aconteceriam. Homens desmaiariam de terror pelo bramido das ondas do mar. Eu tenho isso como tsunami, não sei você. Mas não importa o caos que esteja para vir ao mundo. E o que nós tivemos a ver nas notícias? Nós temos uma viva esperança. Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada, que é o jornal mais atual do que o jornal de notícia que sairá amanhã. A Bíblia Sagrada é tão atual que ela fala hoje e ela tem sentido para hoje e ela tem revelações para hoje. Todo dia você pode ler uma palavra hoje.
Aquela mesma palavra, se você ler amanhã, pode ter outra revelação. A palavra, eu já vi gente dizendo isso, meus queridos, mas não está na Bíblia, que ela se renova todos os dias. Não, a palavra é a mesma, todos os dias. O que se renova todos os dias é a misericórdia de Deus. A palavra de Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus, ela não se renova, ela está perfeita já. Somente aquilo que é imperfeito se renova todos os dias, ou aquilo que é necessário para um dia se esgota. A misericórdia de Deus é tão necessária para um dia que ela se esgota no mesmo dia. E aí no outro dia ela tem que se renovar de novo. A misericórdia de Deus é muito grande, mas o pecado dos homens é mais grande. Quase que chega a ser mais grande que a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus tem misericórdia para todos os dias. É igual, você tem que amar a uma pessoa todos os dias. Não basta você amar uma pessoa, se você tem um esposo, uma esposa, só hoje. Você tem que amar todos os dias, como jurastes, até que a morte o separe. Todos os dias o amor tem que ser renovado. Não só num dia, porque só amar por um dia é uma coisa, mas ter um amor eterno que se renova todos os dias é diferente. Deus prometeu esse amor para nós. Lá em Jeremias 31:13 ele diz, com amor eterno eu te amo, e com a minha gentileza amorável eu te atraio para mim. Nós conhecemos Jesus hoje porque o Pai nos atraiu a Jesus. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não me der. E aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas para nós ter vindo ao Pai, você por ter vindo a Jesus, foi o Pai Deus que deu a Jesus você. É verdade, você só pertence a Deus por causa que Deus deu você para Jesus e fez que você viesse a Ele. Porque, amados, toda a glória pela nossa salvação é de Deus. A única coisa que nós fazemos é aceitar. A única coisa que nós fazemos é receber, é crer. Essa é a única parte do homem. Ele crê pela fé e pela graça ele é salvo. A graça é favor imerecido. Então todos os méritos da nossa salvação são de quem? De Deus. Toda a glória seja dada a Cristo por ter vindo à terra e morrido por nós. Toda a honra seja dada a Ele por nos amar tanto. Por isso a Bíblia diz aqui em Hebreus 3, considerai a Jesus Cristo. E também diz, amados, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Vocação celestial é chamado do céu. Aqueles que foram chamados para viver no novo céu e na nova terra. Aqui diz no verso 2 que Jesus, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido, Jesus é tido digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. É verdade. Mais do que importante a casa, mais da honra, olha que casa bonita. Mais honra tem a casa por ser bonita, aquele que fez ela. O pedreiro, o engenheiro, que construiu aquela casa, que se empenhou para a construção dela. Maior glória tem ele. E quem é que construiu a casa celeste? Nosso mestre Jesus disse, eu vou e vos prepararei moradas. Mas é muito mais forte que está por vir. Olha o versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. A qual casa? O que nós falamos desde o começo? A casa de Cristo somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Vocês viram o que eu acabei de ler? Vocês viram essa palavra? A casa de Cristo somos nós. Se tão somente conservarmos a confiança e a glória da bendita esperança. Amados, a pessoa que confia em Deus e que tem sua esperança no Altíssimo, essa pessoa, Deus diz, essa pessoa eu vou estar com ela. Essa pessoa vai vir a prova, vai vir a luta, mas eu vou dar vitória para ela. Porque ela confia em mim. Ontem nós meditamos no Salmo 91, 14 em diante. Porque a mim se apegou com amor, eu também o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e farei com que seja respeitado. Saciá-lo-ei de longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe quem é a salvação de Deus? Esse nome, Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes, o nome pelo qual importa que sejam salvos. Esse nome significa salvação de Deus.
Queridos, quando o Pai disse, eu lhes mostrarei a minha salvação, ele disse, eu lhes mostrarei o meu Filho. Eu manifestarei o meu Filho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele é a luz do primeiro dia. Ele é a luz de Gênesis 1:3. Ele é a luz. Quando o Pai disse, haja luz, ele estava dizendo, Filho, se manifeste. Foi isso, amados. O Filho é a luz do mundo. Ele foi a luz do primeiro dia. Ele foi a luz que iluminou o meu e o seu coração. Meu querido, se você não conhece Jesus, ou se você conhece pouco do Santíssimo, conheça mais. Porque quanto mais você conhece a luz, menos você vive nas trevas. Quanto mais você tem a luz na sua vida, mais você sabe de onde você vem e para onde você vai. E o que você está fazendo agora, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Você vai compreender qual é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus, simplesmente ao conhecer a luz. Quem conhece a luz não vive nas trevas, e quem vive na luz não vive nas trevas, porque já passou da morte para a vida. Queridos, quem conhece o amor e vive no amor não vive no ódio, por mais que já tenha conhecido o ódio. Quem vive no amor se desprende do ódio. Quem vive no perdão se desprende da mágoa. Quem vive na bondade se desprende da maldade e passa a ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o ódio, o rancor, os ressentimentos, as mágoas, as maldades, os rancores se passaram. Tudo. Eu disse não alguma coisa, eu disse tudo. Tudo se faz e se fez novo. Queridos, a casa de Cristo somos nós, se tão somente conservarmos a confiança. Jesus Cristo, em Lucas 18:7, disse, não fará Deus justiça aos seus servos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorados em atendê-los. Digo-vos que depressa vos fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem, Messias, vier ao mundo, encontrará fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé. 1 Timóteo 4, na verdade. Dando ouvidos a doutrinas de espíritos maus. Ah, queridos de Deus, o perigo está à porta. O mal, o mundo, bate na porta do nosso coração todos os dias. Cabe você dominá-lo. Não cabe a Deus, cabe você. Aquele que tem o Espírito Santo tem o domínio próprio, mediante Gálatas 5:22, conforme Gálatas 5:22. Queridos, foi o que Deus disse a Caim. O pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. E só conseguimos dominar o pecado quando temos aquele que é mais forte que o pecado. A graça de Cristo é mais forte que o pecado. Cristo é mais forte que o pecado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queridos, é decisão nossa. Viver no pecado ou viver na graça. Viver na escuridão ou viver na luz. Viver no amor ou viver no ódio. Viver na bondade ou na maldade. Escolhemos, pois, a luz e vivamos. Pois aqui em Hebreus, continuando no 3:7, diz, pois o Espírito Santo diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pois a pessoa que endurece o seu coração e não escuta a repreensão mediante, conforme Provérbios 29:1, será quebrantada irremediavelmente, repentinamente, sem que haja cura, sem que haja remédio. Queridos, se atente hoje para Deus e para a repreensão do Santíssimo. Melhore-se, evolua, aprimore-se. Como Deus disse a Abraão, anda na minha presença e aperfeiçoa-te. O cristão que não se aperfeiçoa, ele não glorifica a Deus. O cristão que não se melhora dia após dia não dá testemunho de Deus, porque Deus, ele manda nós melhorarmos. Porque ele é perfeito. E o Senhor Jesus disse, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. E aí você pode dizer, mas missionário, ninguém é perfeito. Mas nós devemos ser, nós cristãos. Mas eu sei que é muito difícil. Só que eis a grande questão. Jesus,
não manda nada que a gente não possa fazer. O próprio Deus disse em 1 Coríntios 10, 12 que não nos dá aprovação acima do que nós possamos suportar a tentação alguma, mas de sorte para que nós possamos suportar, Ele provê também um escape. Ou seja, você está passando por uma tentação, uma provação, espere em Deus. A Bíblia diz em Provérbios 20, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Jeremias 17, 9, 10 diz, benditos aqueles que nele esperam. Queridos, a pessoa que espera em Deus, essa pessoa sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga, mas isso é para os que esperam no Senhor, porque Ele, suas forças vão renovar. Será que o Filho do Homem achará fé no mundo? Será que quando Ele vier, Ele achará fé no seu coração? Se você parar de ouvir a palavra de Deus, sua fé vai esmorecer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, continue indo na igreja, não desista não. Continue ouvindo mensagens e pregações, continue lendo a Bíblia. O cristão que para de ler a Bíblia, o cristão que tem a sua Bíblia em casa empoeirando, esse cristão está amornando, está perdendo a fé. Esse cristão, ele pode até dizer, não, eu acredito em Deus, eu posso até ter me afastado, mas eu acredito em Deus. Do que adianta essa tua fé? Porque até o maligno crê que Deus existe e treme diante dele, mas não obedece, não se submete a ele espontaneamente, ele obedece por obrigação. E Deus está farto de formalidades, Deus está farto de obrigação, Ele quer amor. Quando Ele nos criou, Ele nos deu livre-arbítrio, por quê? Para que nós não sejamos robôs, para que nós não vivamos no mecânico e só diga, sim, Senhor, e obedecemos por obedecer. Ele quer amor. Ô Paizinho amado, o Senhor tá mandando, então tá, eu vou fazer, meu querido. Eu vou fazer porque eu te amo, eu vou fazer porque eu me empenho e eu quero fazer a tua vontade, eu quero te agradar, Jesus. É isso que o Pai quer. Ele não quer formalidade, Ele quer ter com você intimidade. Escolha hoje a vida e viva você, seus filhos. Viva você e sua casa, viva e viva bem. Vocês querem ver que essa palavra é real? Prepare um copo com água, vamos fazer a poderosa oração da fé. Hoje é uma live mais estendida, mas eu creio que é importante. Depois nós vamos fazer, vai chegar o tempo que cada uma dessas lives eu vou fazer reels, stories. Vai ser muito legal para as pessoas apressadas no seu trabalho, para verem, nem que seja um momentinho, 1 minuto, 2 minutos da palavra do Senhor, pro coração dela, para ela se edificar. Agora, queridos, vocês que ficaram aqui até esse momento, Deus vai presentear vocês que estão escutando esta live, vocês que estão escutando até o fim. E as pessoas que vão assistir até o fim, todas essas serão presenteadas por Deus com a cura. Hoje a virtude do Senhor está aqui para curar, está aí para te curar. Há uma liberação de poder. Assim como a atmosfera espiritual tem se mexido e tem se transitado, há também aí na sua casa, nesse momento, enquanto a minha voz é transmitida, o poder dos céus invade a sua casa. Os anjos começam a subir e descer, aí no lugar onde você está. E agora há uma operação divina. Agora há uma liberação de poder dos céus. E pessoas serão curadas. Você está doente, pessoas serão curadas. Você vai ser curado. Somente creia comigo agora e milagres acontecerão. Porque o que ligardes na terra será ligado no céu. O que concordardes acerca de qualquer coisa que pedirdes ao meu Pai, 2 ou 3 de vós, Ele vos concederá. Ore comigo, concorde comigo agora por sua cura e você será curado. Grande, eterno e poderoso Deus, eu oro por cura agora, Pai. O Senhor disse aquilo que vós concordardes acerca de qualquer coisa que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Meu Deus, conceda agora a cura, Pai. No nome de Jesus Cristo, haja agora a liberação de poder dos céus. Haja, meu Deus, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu poder operando em corações. Ah, Pai, a virtude de Jesus Cristo, a virtude dos céus seja passada a essa vida. Haja agora, meu Pai, uma libertação. Se há algum espírito mal ouvindo a minha voz, eu te dou uma ordem, saia e não volte mais no nome de Jesus Cristo. Agora, meu Deus, todo espírito de enfermidade bate em retirada no nome de Jesus. E haja luz, luz do primeiro dia. Haja Jesus no coração. Haja Jesus no corpo. Haja Jesus na alma. Haja Jesus no espírito. Sim, porque Jesus é luz. Então haja luz. Haja luz do primeiro dia. Haja luz de Deus nos corações. Pai Celestial, a luz da nossa vida é o Senhor. A luz da nossa saúde é o Senhor.
Opere milagres e maravilhas. E obrigado por operar agora. Obrigado porque eu declaro essas pessoas curadas, livres do mal. E ao beberem desse copo com água com fé, elas receberão bênçãos para o seu corpo, para a sua saúde. E se sentirão revigoradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra seus olhos. Diga comigo amém. E olhe bem nos seus olhos. Receba o poder de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua cura, o seu milagre. E hoje seja você bendito do Senhor dos Exércitos. No nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Beba desse copo com água com fé e receba seu milagre, meu querido. Diga comigo, graças a Deus. Repita, graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, a vitória já é nossa, no nome de Jesus. A vitória é minha, no nome de Jesus. A vitória da minha família, no nome de Jesus. A vitória do Senhor Jesus. E é nossa, em seu nome. Amém. Queridos, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. 1 João 5,4 diz isso. Queridos, estamos encerrando mais uma live. Volte amanhã para receber mais bênçãos de Deus. A live de amanhã será muito forte. Então esteja aqui porque o Espírito Santo vai operar gloriosamente. Queridos, um grande abraço do Senhor Jesus Cristo e do missionário Samuel Rossi. Um grande abraço para nossa querida irmã Inalda Barbosa. Amém, querida. Assim como a senhora falou aí, assim seja. Que hoje seja um dia abençoado para a senhora e para sua família, diretamente de Capão da Canoa. Irmão Norberto Oliveira, Deus abençoe o senhor e toda a sua família no nome de Jesus. Irmã Neucida Rosa, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. São essas pessoas que mandaram seus comentários, que a bênção do Senhor vai de encontro com suas vidas. E vocês, meus queridos, que não mandaram seus comentários, mas estão na escuta, estão assistindo a gente, que Deus abençoe vocês com a paz, com a graça e com a luz de Jesus Cristo. Até amanhã. Amado e querido Bispo Cláudio, já estava pensando no seu irmão, querido. Um grande abraço para o senhor, nossa autoridade. Um grande abraço no nome do Senhor Jesus Cristo, querido. A todo o pessoal aí de Curitiba, Paraná. Deus abençoe todos, queridos. Até amanhã, amados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, na luz, na comunhão e fé de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre. Até amanhã, se Deus assim quiser e permitir. Fiquem na paz de Deus. Até mais.